Portanto, emoções, entender exatamente aquilo que queres, juntar a técnica e assim deves conseguir a foto perfeita. Exato, o fotógrafo é aquele que tem o domínio da técnica e consegue utilizá-la para obter imagens realmente boas. E se é que é verdadeiramente fotografar? Pensa no pintor. Quando pinta, não está tanto a pensar como funciona um pincel em relação ao outro, mas age com intuição porque está habituado a fazê-lo. O mesmo se aplica a um fotógrafo. Aprender a técnica para aplicá-la intuitivamente e concentrar-se apenas no que está a fotografar e como o deseja propor ao seu observador. Então, a fotografia não deve estar muito ligada à realidade para reproduzi-la como uma fotocópia, mas interpretá-la e repropô-la de modo original. Mas há tanta gente que pensa que a fotografia é uma simples reprodução da realidade. Sim, sim, com efeito, esse preconceito custa um pouco a desaparecer. Desde o aparecimento da fotografia foi-lhe atribuído esse papel de reprodução fiel da realidade. Mas não é assim. Diz-se muitas vezes que, devido ao aparecimento da fotografia, a pintura se libertou do dever de reproduzir a realidade de maneira fiel e, portanto, pôde experimentar novos estilos e novas formas de representação. Eu penso que as coisas possam ser postas um pouco de forma diferente e que a fotografia, pelo contrário, tenha indicado o caminho que a pintura poderia seguir. Mostrou outros modos de reproduzir o real, visto que, vendo as imagens fotográficas, foi possível perceber uma realidade diferente. Mesmo os pintores começaram a exprimir-se de maneira diferente. Então achas que este impacto seja precisamente ao contrário? Sim, sim, exatamente. Penso que o assunto possa ser tranquilamente invertido e que tenha sido a fotografia a mostrar à pintura novos modos de ver. E no fim das contas, a questão está sempre ligada à percepção visual, ou seja, aos elementos para reconhecer nas imagens uma determinada linguagem e entendê-la. Pensa que Ansel Adams dizia que populações diferentes da nossa tinham dificuldade de reconhecer os seus próprios retratos e que essas pessoas o viam como uma cabeça cortada, não porque fossem mais estúpidas do que nós, mas apenas porque ainda não tinham os códigos de interpretação daquela linguagem. A fotografia contribuiu para uma grande difusão das imagens e mesmo desses códigos, podendo a linguagem ser muito claramente lida por todos. Portanto, os elementos para transformar a realidade também existem na fotografia. Pensa no preto e branco, por exemplo, como ele traduz a realidade em tons de cinzento. São tons de cinzento que atribuem uma existência diferente às cores reais, mas que não têm nada a ver com o tema tal como ele se encontra na própria realidade. Mesmo com o Photoshop, agora podem-se fazer tantas coisas, não é? Sim, agora na pós-produção pode-se realmente intervir e transformar totalmente uma imagem. Disto falamos depois. Certo, falamos disto em breve. Sim, porque tenho curiosidade. Sim, sim. Mas precisamente é possível intervir totalmente transformando a imagem e, portanto, ampliar a comunicação e os meios que temos à disposição para comunicar. Mas uma outra coisa, no que diz respeito ao preto e branco e à cor, observei tantas fotos de grandes repórteres como sugeriste, e nos tempos que correm vejo que tanta gente ainda usa o preto e branco. Sim, sim, está ainda muito difuso o uso do preto e branco. Mas porquê? Pensa bem na utilização da cor. O que significa a sua utilização? Bem, a utilização da cor para distinguir um tema de outro, ou para, por exemplo, se tens de fotografar flores, para entender de que espécie são. Sim, de facto, a cor serve se tivermos de contar algo acerca do tema, se tivermos de descrevê-lo de maneira fiel e, sobretudo, se a cor servir para acrescentar informação à nossa fotografia. Quando se usa o preto e branco, pelo contrário, a atenção cai mais sobre as linhas, sobre os volumes, sobre as luzes. Digamos que é um olhar um pouco mais gráfico sobre a composição que estamos a fazer. É, portanto, uma chave de leitura diferente da fotografia, sempre perspectivada precisamente para interpretar a realidade, como já dissemos. Então, pré-visualizar, filtrar e usar a técnica para exprimir o melhor possível a própria visão da realidade. Perfeito. Percebi bem? É essa a ideia. Boa!